Olá pessoal, bem-vindos de volta aí ao curso de Foguete Modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje aula 5, cálculo da posição do centro de gravidade e centro de pressão. Na aula passada a gente viu aqueles conceitos de estabilidade estática, né? Quais são os princípios de funcionamento da estabilidade passiva utilizando aletas. Então hoje a gente vai de fato calcular a posição do centro de gravidade e do centro de pressão para um foguete qualquer. Como a gente viu, né, na aula passada, o cálculo do centro de gravidade é mais tranquilo, então já vamos partir para um exemplo. Então, dado esse foguete modelo aí da imagem, encontre, né, a posição do centro de gravidade. É dado para a gente o peso de cada componente, a massa de cada componente, e a posição do CG de cada componente. Então, esse foguete ele tem 4 componentes, são eles o nariz, a fuselagem, o motor e o conjunto de aletas. Então, aqui, a gente vai ter a massa de cada um desses componentes. Nariz é 0,45 kg, fuselagem 0,9 kg. E logo em seguida a gente tem a posição do CG em relação à origem. Então, lembrando, a gente costuma utilizar a origem aqui no nariz do foguete. Então, aqui seria o nosso x igual a 0. E a gente precisa saber a posição do CG de cada componente. Então, por exemplo, do nariz, a gente tem aqui que o CG fica a 10,16 centímetros da origem. E é denotado por essa seta. Então a gente sabe que daqui até aqui nós temos 10,16 centímetros. Fuselagem, 50,8 centímetros. Então, o do centro de gravidade até a origem a gente vai ter 50,8 centímetros. Sabendo essas informações, como que a gente encontra essa posição do CG? Então, expandindo aqui o que eu acabei de falar, né? Aqui essa imagem, as dimensões estão em polegadas, mas eu já passei tudo ali para vocês em centímetro. Então, da aula anterior, a expressão que calculo CG é essa aí. Então, é 1 sobre a massa total, vezes o somatório dessas multiplicações individuais aqui de cada componente. Ou seja, a gente vai ter aqui, para o nariz, a massa dele, quanto que era? 0,45. Então, a gente pega a massa e multiplica pela distância até a origem. Distância do CG daquele componente até a origem. Então, aqui está 4 polegadas, isso vai dar mais ou menos 10,16 centímetros. E aí a gente continua somando. Então, agora para a fuselagem, a gente vai ter um peso, uma massa de 0,9 kg, vezes a distância, que dá 20 polegadas, vai dar mais ou menos 50,8 centímetros. E faz isso sucessivamente até terminar de somar os seus componentes. Então, a gente só tem 4 componentes, então vão ser 4 termos aqui. Depois, você vai simplesmente... esse MT, que seria a massa total do foguete, é simplesmente a soma de todos os componentes. Então, 0,45, 0,9, 1,36 e 0,23, lembrando que aqui é o conjunto para 4 aletas, não somente uma. Ok, bom, fazendo isso, a gente já encontra que o XCG fica em 58,9 centímetros. Já está denotado aqui na imagem. Então, centro de gravidade muito tranquilo de calcular. E aí, a verificação experimental, que eu também falei na aula anterior, simplesmente você tenta apoiar o seu foguete com um barbante, com um apoio, uma régua, né, se for um foguete pequeno, e ver se ele tende a rotacionar para algum dos lados. Se não tender a rotacionar, é porque ali de fato é o centro de gravidade. E aí lembrando, né, para um foguete maior, para isso aqui ser verdade, né, o foguete tem que estar carregado com o payload, aqui, e com o motor. Então de fato tem que estar na mesma configuração de voo que você for lançar ele. Senão, aqui pode estar com menos massa se você não usar o motor, ou se você usar o motor descarregado, então isso pode alterar a posição do CG. Tá, e agora o centro de pressão, né? E aí tem até um contexto histórico, né? Porque até 1966, os foguetes modelistas eles não possuíam um método de cálculo assim, simples e preciso para o centro de pressão, né? A NASA e a ANACA tinham modelos para calcular o centro de pressão de corpos imersos num fluido, porém os foguetes modelistas ainda não tinham muito acesso a esses modelos. Então, o que eles faziam, o mais usual, era recortar uma seção do foguete, que incluía a parte das aletas, né? Então não poderia ser uma seção que não incluísse, mas você pega uma seção que inclua a parte das aletas e encontra o centro dessa área lateral. Então ali de fato é como se você estivesse encontrando o CG dessa seção. Encontrando o CG dessa seção, eles simplesmente diziam que aquilo ali era o CP e continuavam os cálculos com aquele CP.
Claro que esse método ele era bem, digamos assim, rudimentar, né? Os foguetes conseguiam voar porque esse método ele encontrava um CP muito conservador, né? Muito atrás do CG. Então todo mundo estava conseguindo projetar foguetes estáveis. Só que, claro, num nível de detalhe muito pequeno, né? Você tinha muita perda de performance aqui porque você fazia as aletas simplesmente muito maiores do que era necessário. Bom, qual foi a solução, né? Em 1966, esse cara aí, o Barrowman, ele publicou numa tese de mestrado o método para calcular esse centro de pressão para um foguete em voo subsônico com ângulo de ataque pequeno. Então, como é feito esse método, né? Então, dado um foguete qualquer, a posição do CP vai ser calculada a partir dos seguintes termos. Os termos do nariz, que a gente chama de nose cone terms, os termos da transição cônica e os termos das aletas. Ou seja, no cálculo do CP, no método de Barrowman, utilizando as equações de Barrowman, você vai dividir a contribuição do seu foguete em 3 termos. Os termos do nariz, os termos de uma transição, se houver, e os termos da aleta. Então, por exemplo, aqui nesse foguete, a gente sabe que os componentes que influenciam na posição do CP vai ser esse nariz, por causa desse formato aqui deles, esse formato ogival dele, né? Ogival, cônico, enfim, o formato que for aqui. Essa transição que alguns foguetes possuem também influencia na posição do CP. Claro que a maior parte deles não tem essa transição, ou seja, o diâmetro aqui é o mesmo, aqui de baixo. Então a gente vai explicar como lidar com esses tipos de foguete também. Mas aqui está incluído já, então, os termos de transição. E, finalmente, os termos de aleta. A gente sabe que a aleta também influencia no centro de pressão. Ok, então, a gente precisa calcular cada um desses 3 termos. Como a gente faz isso? Vamos começar pelos termos do nariz. Cada um desses 3 termos vão ter 2 parâmetros que a gente precisa obter, que é o coeficiente de força normal, que a gente chama desse CN aqui, e um comprimento relativo. Então, CN é o coeficiente de força normal, e aí a gente usa um outro subscrito aqui para denotar com o que a gente está trabalhando. Como a gente está no nose, né? Nose, então a gente utiliza um N aqui. Então aqui, coeficiente de força normal do nariz. Nesse caso, primeiro caso aqui, esse coeficiente de força normal é sempre igual a 2, é constante. Então, já facilita os nossos cálculos. Já encontramos o primeiro parâmetro que a gente precisava, agora a gente precisa do comprimento relativo. Então, se a gente tiver um nariz no formato de ogiva, que é esse aqui da imagem, a gente vai ter um comprimento relativo que a gente chama agora de x subscrito n. Então, esse subscrito aqui vai mudar nos outros termos, mas aqui para o nariz vai ser xn, é dado por essa expressão aqui, 0,467 vezes ln. Ln, vocês estão vendo que é o comprimento do seu nariz, ou da sua ogiva, enfim. Vai ser dado por isso aqui. Se você tiver um nariz no formato cônico, agora já vai alterar. Vai ser 0,667 vezes ln. Então, é 2/3 vezes ln. Lembrando que esse xn aqui é quando você está tratando com a origem no nariz. Se fosse com a origem aqui embaixo, aí você precisaria inverter os valores, né? Esse 2/3 ficaria 1/3. E esse 4,67 teria que fazer 1 menos 4,67. Mas vamos adotar essa origem aqui no nariz mesmo. Então aqui é x igual a 0. E finalmente, né, o nariz no formato parabólico, você vai ter que ser o xn igual a meio de ln. Então, para calcular os termos do nariz, a gente percebe que, de fato, você só precisa saber o formato do seu nariz e o comprimento dele. Tendo isso, você já encontra o seu xn, e como o cn é constante, né, você não tem muito trabalho aqui. Beleza, existem vários formatos possíveis disso aqui. E o xn, a fórmula do xn vai mudar para cada um desses formatos. Tem um documento na bibliografia que explica um pouco como é feito esse cálculo. Então, quem quiser interesse pode dar uma olhada lá também. Ok, agora vamos para os termos de transição, né? Então, dessa vez, aquele nosso coeficiente de força normal não é tão simples, ele não é uma constante. Então, do que ele vai depender? Agora a gente tem esse subscrito T aqui, né, de transition. Então, é relativo a essa parte aqui, a contribuição dessa parte aqui na posição do nosso CP. Então, vamos lá. Vai depender apenas de 3 diâmetros. Quais são eles? Então, Dzinho, só Dzinho. É esse diâmetro aqui do nariz, da base do nariz. Esse DR
é o diâmetro final da sua transição, e esse df é o diâmetro inicial da sua transição. Então, se fosse o contrário aqui, né, se você estivesse aumentando o seu diâmetro ao invés de diminuindo ele, você poderia usar essa expressão também. E aí tem um caso interessante, né? Se você não tiver transição, o seu df acaba sendo igual ao seu dr, então esses termos aqui, né, a subtração desses termos, vai para zero. E aí o seu termo de coeficiente força normal na transição acaba sendo zero também e ele não entra na conta final. Então, tá aí explicado, né? Se você tiver um foguete que ele é reto nessa seção aqui, você simplesmente trata como se isso aqui seja igual a zero. Ok, agora o comprimento relativo, né, da transição. Então, vamos ver do que ele depende. Aqui dentro das chaves, a gente tem os mesmos termos, então vai depender dos diâmetros ali, inicial e final da sua transição. E aqui fora vai entrar o XP, que é simplesmente o comprimento entre a origem, né, o começo ali do nariz, até o começo da sua transição. Então esse é o XP. E o LT é o tamanho, é o comprimento da sua transição. Então às vezes sua transição pode vir até aqui embaixo, enfim. Esse vai ser o seu LT. Então é puramente geométrico aqui, se você conhece o design do seu foguete, você vai conseguir utilizar essas equações de Bellman. E aí, né, aquele detalhe, se o foguete não possui transição, então CNT vai ser igual a zero. E aí os termos podem ser ignorados. E aí, finalmente, né, os termos agora das aletas, o coeficiente de força normal das aletas é dado por essa multiplicação aqui desses termos. Então vamos ver o que é cada um. O R é o raio dessa seção circular aqui na base. Então, é a distância entre essa linha tracejada aqui e o começo da aleta. É isso aí, é esse raiozinho. O S é simplesmente a envergadura da sua aleta. Então, ok, terminamos esse termo. Indo para o termo da direita, a gente tem N, que é o número de aletas. Então, se você tem um foguete com 4 aletas, esse número aqui já vai para 16, 4 vezes 4. O S a gente já falou. Dzinho a gente já falou também, né? É o diâmetro da base ali do nariz. Então, o numerador já está ok. Agora, no denominador, a gente vai ter LF. O que é o LF? É a distância entre a sua corda na raiz aqui, né? Onde você acopla a aleta no foguete, até a corda na ponta, que está livre aqui. Então, é simplesmente esse comprimento aqui. E aí, CR e CT seriam as cordas na raiz, root, e na ponta, né, tip. Então, corda na raiz e corda na ponta. Esse comprimento e esse comprimentozinho aqui. Beleza. Então, o CN já daria para calcular. E aí, finalmente, o comprimento relativo desse termo das aletas, o XF. Então, é gigante, mas não se assustem. É bem fácil de calcular também. Então, a gente começa pelo XB, que é a distância entre a origem, ou seja, o começo ali do nariz, até o começo das suas aletas, né? O começo do bordo de ataque ali das suas aletas. Bom, XB mais XR sobre 3, o que é o XR? É o comprimento entre o começo das suas aletas até o começo do seu... Enfim, aqui seria basicamente o comprimento vertical do seu bordo de ataque. Está bem exemplificado aí na imagem, XR. Dividido por 3. Aqui entra novamente aquela proporção entre a corda na raiz e a corda na ponta. Então, corda no root e corda tip. Então, na raiz e na ponta. E aí o terceiro termo, finalmente, é só uma proporção, novamente, entre corda na raiz e corda na ponta. Então, se você tem essa desenho de seção aqui, todas essas dimensões do seu foguete, você tem todos esses termos. Ok, agora você calculou todos esses termos, como você encontra a posição do seu centro de pressão? Depois de calcular todos os termos, o centro de pressão, então, vai ser dado por essa fração aí. Então, você vai multiplicar o coeficiente de força normal vezes o comprimento de cada um dos termos. Então, em vermelho aqui, a gente tem o nariz. Então, esse coeficiente aqui de força normal é aquele 2, constante, vezes xn, que é aquele que depende do tipo. Então, você pode ter cônico, ogiva, parabólica, enfim, vários tipos aqui. Mais
Agora em azul, os termos da transição, se você tiver transição, senão isso aqui vai para zero. Mais em verde aqui, os termos das aletas. Então aquele coeficiente normal das aletas vezes o comprimento relativo das aletas. E aí você divide simplesmente por todos os coeficientes normais, a soma de todos os coeficientes normais. Ok, esse é o método de Barrowman. Outra forma de encontrar o centro de pressão é você realizar uma simulação em CFD, utilizando uma modelagem 3D do foguete. Então, você pode desenhar no software de desenho mecânico, né, o seu foguete que você projetou ou esboçou e realizar uma simulação numa certa velocidade, uma certa condição de pressão, densidade e obter os valores ali do centro de pressão. Uma das vantagens desse método é que aí você consegue calcular num ângulo de ataque qualquer ali. Você coloca o escoamento vindo num certo ângulo de ataque e você vai conseguir calcular o seu centro de pressão naquela condição. Claro que você precisa ficar atento às condições do seu modelo, né, da sua simulação, e também pode ser trabalhoso realizar essa modelagem em 3D. Bom, e aí vamos para o primeiro exercício aqui, né? Aliás, segundo exercício. Utilizando as equações de Barrowman, vamos calcular a posição do centro de pressão para o seguinte foguete. E aí, em seguida, calcular a margem estática desse foguete também. Utilizar o XCG calculado anteriormente. Então, é aquele mesmo foguetinho, só que aí eu dei uma certa configuração da aleta. Então, aqui vai ter todas as dimensões da aleta, considerar elas em centímetro. E aqui, na direita, a gente tem todas as outras dimensões que a gente precisa para calcular esses termos. Então, aquele diâmetro, o comprimento do nariz até o começo das aletas, o raio dessa seção circular aqui. Então, tudo que é necessário já está aí, já está fornecido. Então, vamos lá, qual seria o passo a passo, né, de calcular o centro de pressão. Então, primeiro passo, a gente vai calcular aqueles termos do nariz. Bom, a gente tem um nariz cônico. Então, né, de cara aí a gente já sabe qual que é o comprimento relativo, é aquele 0,667, né, 2/3 de ln. De acordo com essa figura, né, ele já deu aí o comprimento do nosso nariz, então o ln vai ser 18,9 centímetros. Então, basta multiplicar 18,9 vezes 2/3, vai dar 12,61 centímetros. O nosso coeficiente para esse termo aqui é constante, igual a 2, então acabou, já podemos prosseguir para os termos da aleta. Por que da aleta? Porque, se voltar aqui, não existe termos de transição aqui. Né? Então, como é um corpo reto, a gente não vai ter contribuição para o centro de pressão nessa parte da fuselagem. Então, a gente já simplesmente precisa calcular os termos do nariz e os termos das aletas. Então, segundo passo, termos das aletas. E agora aqui o cálculo fica mais chatinho, né? Mas não é difícil. Então, o coeficiente de força normal vai ser dado por essa expressão aí. Vamos colocar, né, o que é cada termo. Então, obtendo cada um dos termos, a gente vai ter que R vai ser 3,2 centímetros, que é aquele raio da seção circular lá de baixo. O S vai ser 11 centímetros, que é a envergadura, né, da nossa aleta. D, que é aquele diâmetro do nariz, vai ser 6,3 centímetros. N é o número de aletas, então vai ser 4 aletas. LF, 11,23 centímetros, né, que é o comprimento entre a corda na raiz e a corda na ponta, né, esse 11,23 da imagem. CR é a corda na raiz, 15,24, e CT é 10,76, que é a corda na ponta. Então isso aqui é simplesmente uma aleta trapezoidal. E aqui está todos os termos que descrevem essa aleta trapezoidal. Então a gente só precisa inserir esses dados nessa equaçãozinha aqui. Então, inserindo os dados na equação, a gente tem aí que o coeficiente normal das aletas vai ser 25,75. Ok, a gente precisa calcular o que agora? O comprimento relativo, aquele XF. Então, a expressão do XF está aí, essa expressão enorme. De novo, não é difícil. Então, obtendo cada um dos termos. Vamos lá, o XB, que é aquele comprimento lá do nariz até o começo das aletas. Então, vou voltar aqui. Esse aqui, então, é do nariz até o começo aqui das aletas, 76,2 centímetros. O XR vai ser a distância, aquela distância entre o começo do bordo de ataque
até o final do borda de ataque. Então, você pega aqui numa aleta trapezoidal, é só a gente pegar o comprimento da corda na raiz, tirar o comprimento da corda na ponta e dividir por 2, né? Porque aqui esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui, a gente só precisa de 1. Então, isso dá 2,24 centímetros. A corda na... Bom, CR e CT a gente já tinha calculado, né, do termo anterior. Então, são esses dois aí, comprimentos das cordas. E, bom, é só isso que a gente precisa, né? Inserindo esses termos na expressão, a gente vai ter isso. E a gente encontra que XF, né, o comprimento relativo do termo da aleta, vai ser 80,54 centímetros. Beleza. Já temos os termos do nariz, não precisamos dos termos da transição, e temos os termos das aletas. O que a gente faz agora? Junta os termos. Então, novamente, em vermelho, nariz, em azul, transição, e em verde, aletas. Então, aquele termo constante, vezes o comprimento relativo do nariz, mais 0, que é o da transição, mais o coeficiente normal que a gente encontrou das aletas, vezes aquele comprimento relativo das aletas. Soma todos os coeficientes normais e faz a fração aqui. Bom, já encontramos que a posição do centro de pressão, né, em x é igual a 75,65 centímetros. Se a gente voltar, a gente consegue retornar ao modelo do foguete, né, e esboçar a posição do CG e do CP. Então, aqui, partindo da origem, né, a gente tem 75,65, é a posição do CP, onde coloquei essa bolinha aqui. Bom, a seta tá errada aqui, mas esse aqui é o CP. E aqui, a distância do nariz até o CG, 58,69 centímetros. Bom, o centro de pressão está localizado atrás do centro de gravidade, então a gente sabe que para essa configuração que a gente inventou aqui, a gente tem estabilidade positiva. O foguete vai ser estável. Vamos para o último passo, né, que é calcular aquela margem estática do foguete. A margem estática é dada pela posição do CP menos a posição do CG dividido pelo diâmetro máximo. Então, vai ser esse termo aqui, 75,65, menos 58,69, dividido por aquele diâmetro que a gente utilizou aqui, que é 6,3 centímetros. Então, a gente encontra aí uma margem estática de 2,692, que, se vocês lembrarem da aula passada, está acima do ideal, né, já é considerado um foguete sobreestável, certo? Então, bom, como o E é maior que 2, o conjunto de aletas do foguete foi superdimensionado, ou seja, nossas aletas estão trazendo o CP muito para baixo, e aí fica a sugestão de exercício para a próxima aula. Reprojetar essas aletas, essas dimensões das aletas que eu passei aí, para que a margem estática esteja entre 1.2 e 1.8, esteja nesse intervalo aí. Bom, era isso que tinha para essa aula, o cálculo da posição do CG e do CP. Na próxima, a gente vai entrar já em detalhes da aerodinâmica dos foguetes, ou seja, como estimar, como calcular o coeficiente de arrasto, como o coeficiente de arrasto influencia no apogeu do foguete, na trajetória do nosso foguete. Se vocês tiverem mais interesse nessas equações de Bellman, como elas foram encontradas, vocês podem acessar esses links aí. Nesse link aqui vai ter onde eu tirei as imagens daquele foguete exemplo. Lá dentro tem o link já para a tese de mestrado do Bellman. Então vocês podem entrar, é um documento extenso, mas quem tiver interesse em como ele encontrou isso, tá aí. Esse segundo aqui é uma descrição da geometria dos narizes, certo? Feito pelo Gary Cromwell. Está hospedado no site do NACA. E aqui vocês vão ter o método de cálculo daqueles comprimentos relativos para o nariz. Então lá vai ter vários formatos de nariz. Se você tiver um formato... como calcular o comprimento para um formato qualquer, que não é cônico, nem ogiva, nem parabólico, enfim. Aqui vai ter o método de cálculo. Então, bom, era isso que eu tinha para passar nessa aula. Muito obrigado.